Encontro aqui no nosso canal Confraria Cognitiva. A origem de Javé, o Deus de Israel sem nome, é o título da obra originalmente publicado por Thomas Romer. Talvez você já tenha lido, tenha ouvido falar, uma obra que, através do trabalho de Kaefer, foi tomando uma grande repercussão no Brasil, tem sido referência na síntese e desenvolvimento à pesquisa para os que pretendem se debruçar ao tema, e é uma obra que eu também referenciei, me debrucei para analisar, estudar a proposta do autor, entre outros autores como Mark Smith, que também vai se ocupar do assunto, Rafael Patai, Daniel Flame. No Brasil, alguns autores como a Suelen de Matos, Ângela Natel, se bem que não se dedica tanto à questão de Javé, mas também se preocupou em alguns pontos do assunto. Dr. Oswaldo Luiz Ribeiro, que não tem por objeto propriamente Javé, mas a República de Judá, mas ainda assim pôde pensar sobre algumas questões relacionadas à ideia desse projeto de poder que se centra, é evidente, sobre a figura de Javé. Dito isto, eu quero pedir a você que é inscrito do canal Confraria Cognitiva, que vai assistir essa live amanhã, vai assistir daqui um mês, 2 meses, não sei quando você vai assistir, em que horário você vai assistir. É um conteúdo que eu vou deixar aberto ao público, não é uma aula exclusiva para membros e, portanto, nós vamos aqui nos propor a trazer algumas respostas de alguns leitores do meu último livro publicado, Javé, El e Baal, A Guerra entre os Deuses. Algumas pessoas que adquiriram este livro de minha autoria se preocuparam em enviarem algumas dúvidas para mim em relação às propostas desenvolvidas e também o encontro e desencontros com outros autores, entre eles o próprio Thomas Romer. E eu sempre procurei com humildade, mas sem sem a síndrome de vira-latas, tipo aqueles que se humilham diante de um status que é muito defendido sobre figuras de acadêmicos estrangeiros, como se nós, brasileiros, né, fôssemos inferiores e tivéssemos que reproduzir tudo aquilo que é produzido na academia internacional, o que não é verdade. Temos grandes autores, grandes pesquisadores no Brasil, o próprio trabalho do Kaefer demonstra isso, o Croato, entre outros nomes, o Oswaldo, mas a gente precisa se ocupar. Eu não iria fazer essa live hoje, foi um dia muito cansativo para mim, fui buscar o meu laudo, né, da coluna devido àquela queda que eu tomei lá no ano passado, gerou vários problemas para mim, além de descobrir algumas hérnias de disco. Então a gente vai nos ocupar nesse momento de tentarmos entender esse projeto em detrimento daquilo que eu publiquei. Então, como é um conteúdo que eu não tenho assim qualquer, vamos dizer, objetivo de financeiro, monetização ou views, vai ficar aqui. Você assiste quando você quiser, a hora que você quiser e se quiser assistir. Tudo bem? Tá bom? Então vamos lá ao que interessa. Eu vou colocar na tela, vai ser meio difícil porque eu estou usando o StreamYard, mas eu confesso que eu vou me esforçar a colocar na tela o que der para a gente poder estudar, ok? Então, eu prefiro deixar a imagem, deixa eu ver se eu consigo deixar a imagem um pouco maior para você. Pronto. Eu vou pedir aí somente, se alguém estiver me assistindo, porque eu entrei ao vivo assim, a live não estava programada, para poder dizer se está me ouvindo, né? Pelo menos. Eu não sei como é que eu vou fazer. Deixa eu ver aqui. Como é que eu vou saber se está me ouvindo?
Tá saindo. Pronto, eu acho que ficou melhor agora aí, ó. Tá vendo? Dá para vocês. Eu vou chegar aqui minha webcam para cá. Pronto, assim fica melhor. Vamos lá. A origem de Javé e do monoteísmo, de uma divindade do sul ao Deus de Israel. Vamos trazer 4 pontos importantíssimos para que vocês possam entender a perspectiva, os caminhos metodológicos, tá? As disciplinas propostas para este diálogo, vamos dizer, crítico, histórico-crítico do Thomas Homer no seu trabalho. Deus não nasce único, é construído na história. Essa é uma das máximas vislumbrada pelo Thomas Homer na sua obra e por outros que seguem também. Javé surge do sul, Edom, Seir, Temã e Midian. Mesmo alguns conservadores que não versam tanto pela perspectiva do Thomas Homer, ainda assim admitem a ideia, vamos dizer, espacional e geográfica de Javé. Tradições antigas, preservadas nos textos bíblicos. Monoteísmo não é resultado de uma revelação instantânea, mas de um processo político, religioso e teológico. Eu vou trabalhar muito isso também no meu projeto. Veja, logo no início, a gente percebe que o próprio Thomas Homer, ele desloca o debate do campo da teologia confessional para o terreno da arqueologia, epigrafia, antropologia religiosa e crítica literária. Quando eu disse aqui, e eu já chegou aos meus ouvidos uns burburinhos de grupos de WhatsApp, pessoas que sequer leram meu livro, porque, como eu disse, para ler os meus livros precisa ter um mínimo de capacidade cognitiva e conhecimento para conseguir compreender a dimensão da linguagem e marco teórico. Senão o cara vai pegar já na capa, por falta de capacidade, vai jogar no lixo. Então, para ler meus livros, a pessoa tem que deter o mínimo de capacidade, né, cognitiva para compreender. O que o Thomas Homer ele se propõe nesse diálogo, e, portanto, era necessário arqueologia, epigrafia, antropologia religiosa e crítica literária, é justamente tentar entender como esse Javé vai surgir. Será que ele era Deus único, originalmente? Ele era o Deus de Israel, ainda tem essa? Será que ele era? Ou ele era uma espécie de líder tribal, que foi alçado à ideia de divindade, ou uma divindade que, na verdade, está ali no sul do Levante e, posteriormente, vai sendo incorporado dentro do panteão israelita, até que, diante de embates, conflitos, né, ele vai se tornando uma espécie de Deus nacional, com uma primazia maior. Será que é isso? Qual é, então, senhores, a linha que eu sigo de análise dessa figura chamada Javé por meio desses conflitos internos que a Bíblia nos permite entender? É a semiótica. É a filologia, tá? A crítica literária, ela é evidente, mas eu passo a entender essas construções por meio do que nós temos como documento, a Bíblia hebraica. Segundo a cultura material e imaterial, que é, em cultura imaterial, você entender conceitos, ideias, costumes daqueles povos, de construírem a partir, vamos dizer, da própria língua, ideias que pudessem intervir de maneira direta nas camadas sociais. Nada, absolutamente nada, era falado ou escrito se não tivesse um fim determinado. O que é que eu quero dizer com isso, que é o que me distancia de Thomas Homer? Não que não convergimos para o mesmo conceito ou proposta. É o fato de que uma palavra ela tem significado e significante. Nenhum autor mudava um nome ou inventava uma história de uma cidade ou criava uma palavra composta ou inventava determinadas narrativas se elas não tivessem um propósito próprio de intervenção. Então, mesmo que a gente admita que o Thomas Homer ele faça uma crítica literária positiva,
Ainda assim, a gente precisa entender que a sua hipótese, de alguma forma, no que diz respeito ao resultado final de Javé, ela se afasta da minha, porque eu vou entender que a figura de Javé só se consolida como tal, já na própria Bíblia hebraica, sob diferentes camadas, a partir do exílio babilônico como Senhor da Aliança. E quanto ele é Javé guerreiro, um cara que está lutando por ocupação de espaço, tentando conquistar, sabe, o status de Deus guerreiro, minha gente, para mim, esse Javé não consegue se alçar à ideia de Deus único e exclusivo. Então eu vou me ocupar das absorções de conceitos que estavam diametralmente opostos àquilo que originalmente Javé se apresenta, que não é como Deus criador, ele também não é Deus da aliança, tá? Ele se desenvolve, como diz o próprio Sacha Kalman, que produziu uma obra também no Brasil, a invenção do monoteísmo, é um outsider, é um Deus é ninguém, é um anônimo desconhecido, né? Um ilustre desconhecido que vai lutar para chegar a algum lugar. Então, o que coloca a tese do Homer em diálogo com a minha hipótese no livro Javé, El e Baal, a guerra entre os deuses, é apenas a expectativa. Qual? A constituição de Javé como Senhor da aliança, ela só vai ocorrer por uma substituição dos atributos de El e de Baal. Baal era o deus mais popular daquele contexto. E ele também é alçado à ideia de Senhor da aliança. Por isso o Baal Berite é esse o que mais incomoda Javé. E também o El Elyon, que também é o El Berite, alçado àquele que fez aliança. E vai aparecer também nos textos hebraicos. Portanto, essa absorção de tradições sulistas vão trazer uma reelaboração política sacerdotal aos antigos títulos cananeus que estão ligados tanto ao Baal Berite quanto ao El Berite. Então, na hipótese de Homer, ainda que há essa, vamos dizer, visão sobre esses enfrentamentos de Javé, mas Baal e El, e também a configuração de El Berite e Baal Berite, nós vamos apenas seguir um caminho distinto para chegarmos ao denominador Senhor da Aliança, que é esse que consolida e com ele nasce o que se chama judaísmo. Então, só para você entender, eu vou trazer a imagem de número 2, para que a gente possa, o mais honesto possível, permitir que as pessoas entendam essa construção, tá? Olha aí, ó. O nome de Javé, entre o mistério e a memória. Você vai perceber que o livro do Êxodo, somente o livro do Êxodo, já traz uma ideia, depois do exílio, de que Javé é um nome irreconhecível. Inclusive, torna-se um nome inefável. E também temos um texto de Soleb que mostra que havia um movimento sunita, muito claro, sulista, Chassus, da terra de Ial, e, portanto, é a única vez extrabíblica, possivelmente, que aparece essa descrição, mostrando que estamos diante de uma tradição totalmente distinta daquela que está onde, professor? Ali no Levante. Tá dando para entender? Então, o Deus de Israel, ele não vai aparecer inicialmente como um único e absoluto, tampouco universal. Ele aparece como uma divindade entre outras divindades. O próprio uso do termo Elohim, que aparece lá em Gênesis, capítulo 1, texto muito comum por todos que já se principiam a estudarem o hebraico, Bereshit, Bara, Elohim, Eter Hashamayim, Ve'eter Haaretz, ali o próprio termo Elohim levanta essa questão, e foi essa questão que fez com que vários pesquisadores fossem entender. Bem, muitos admitem que o termo Deus ali trata-se formalmente de um plural. Olha, Thomas Homer, quando
analisou isso, ele diz que é um vestígio de uma antiga Assembleia Divina, semelhante aos modelos religiosos cananeus, ugaríticos, nos quais El presidia um conselho dos deuses. Claro que o Thomas Homer, quando ele faz essa, vamos dizer, traz essa posição, essa visão, né, essa hipótese, ele está baseado numa análise interna da Bíblia, sobretudo da tradição pós-exílica, quando você pega os Salmos e entende que antes do Gênesis, os Salmos já estavam escritos, Isaías, Deutero-Isaías, entre outros. Eu só quero pedir aqui, com muito respeito e carinho a você que estiver comigo, tá? Eu não vou responder nenhuma pergunta no decorrer da minha abordagem. Esse conteúdo é apenas um conteúdo em resposta a algumas pessoas que leram meus livros, o livro Javé, El e Baal, já estão com dúvidas, me perguntaram algumas coisas em relação às perspectivas entre mim e o Thomas Homer, os caminhos metodológicos e a hipótese em si. A hipótese convergimos absolutamente. Só seguimos caminhos diferentes para a configuração da figura de Javé pós-exílio. Não há aqui qualquer objetivo de criar um sentimento de superioridade a um grande autor, sabe, um acadêmico de uma cátedra totalmente admirável, como se eu fosse a última bolacha do pacote. Não, também não sou menor nem um pouquinho do que Thomas Homer, mas eu estou aqui para responder àqueles que, na verdade, desejam entender a nossa proposta, ok? Então, quando a gente faz essa observação, e eu a fiz ao analisar o trabalho do Thomas Homer, eu vou diretamente para a minha hipótese. Qual é? Javé, El e Baal. Eu trago a ideia de que a guerra, ela é, eu posso até chamar de pré-histórica. A guerra já existe, e essa guerra já é uma guerra pelo domínio. É uma guerra que se dá pela espada, pela ocupação de espaço, pela construção do status, porque Javé, quanto um Zé Ninguém, Javé como um deusinho inferior, ele está tendo que lidar não apenas com os deuses do panteão cananeu ou os filhos de El Elyon, ele ainda tem que lidar com a popularidade de Baal. Mas Baal não é qualquer deus, não é qualquer senhor, é um senhor que fez um pacto de sangue para proteger o seu povo, Ciro Fenício. Então, Javé não está preocupado com nesse momento, com uma aliança de proteção ao povo, e simplesmente com o status, com a elevação do seu poder, como uma espécie de ditador, onde ele determina e o povo executa, sem que entre ele e o povo haja pacto. Nem passa isso na cabeça da tradição, mas isso se vê tanto no Ugarite quanto na religião cirofenícia. Deu para entender? Então, o livro que o professor José Alessandro Neves escreveu, ele vai trabalhar que há um processo que vai sugerir o monoteísmo israelita, nascendo de uma concentração de atributos divinos de El e Baal, que vão ser distribuídos entre múltiplas divindades semíticas. É isso que a gente vai trazer. Portanto, o El, que é o Deus patriarcal, ancião, criador e pai dos deuses. Por isso você vai ver vários textos ligando Abraão ao Deus El Elyon, saindo de Ur da Caldeia. Olha que diálogo que a tradição hebraimita tem para poder mostrar que há uma ligação, sucessão e memória de El, não é? Já esquece, Javé não está lá. Você tem também Baal. Baal, que é o deus guerreiro, é o deus da tempestade, o deus da fertilidade. Por que você não vai ver isso em Javé, se não após o exílio? Porque essa tradição javaísta, javista, seja lá como você quer falar, ela é uma tradição mnemônica dos Chassus de Ial, que já vieram de uma região que está muito mais próxima aos conceitos monolíticos e monoteístas do panteão sumeriano. Logo, portanto, lembra do rei Uruk, como que se dá a guerra entre os deuses lá, entre a dinastia do sul, o leão, representado pela figura do rei, e do norte, representado pela figura do
touro. Olha, é isso que a tradição traz para esse contexto. Deu para entender? Sim, e o Javé, inicialmente, é apenas uma divindade tribal guerreira, sem qualquer status. Deu aí para você entender? Sim ou não, comente para mim se você está conseguindo entender, porque eu também não vou ficar tirando dúvida, pessoal, de ninguém. Meu WhatsApp, peço até desculpa a quem se ofender, eu não sou Google, eu não sou GPT, tá? Porque não sou, nenhum escritor fica parando a vida para poder ficar dando satisfação a quem comprou livro, não. Sabe, eu ainda tento ajudar a minha audiência. Tá, você que está me assistindo aí ou vai assistir, você já comprou algum livro de algum autor que você ficou no WhatsApp? Eu tô com dúvida, é porque eu li. E ele te deu atenção? Fala para mim, qual é o autor brasileiro que parou para ficar te dando atenção? Por favor, né? Então a gente vai entender o que está aparecendo aí na tela para você. Eu vou tentar aumentar, mas ao aumentar, eu preciso que você pelo menos me diga se quando eu aumentar aí, você vai continuar me ouvindo, mas eu preciso que você me responda logo. Se for para me responder amanhã de manhã, você não precisa nem ficar comigo aqui na live, não. Tá? Então eu vou sumir da tela para aumentar um pouquinho a imagem para ver se você vai conseguir pelo menos enxergar um pouco mais aí. Cadê a imagem? E ver se o meu áudio vai continuar. Ok? Pronto. Você só vai me dizer se você está me ouvindo, se o meu áudio está saindo quando eu falo. Vamos lá. Quando eu fico com a minha imagem fechada, vocês me ouvem? Imagem, estão me ouvindo sem eu estar na tela? Ok, então vamos lá. Olha bem, pessoal, o que nós temos aí? Eu procurei ser o mais didático possível. Quero deixar claro que a diferença entre mim e o Thomas Homer está apenas, vou dizer, no diálogo interdisciplinar. Enquanto ele se dedica muito mais na arqueologia e na iconografia, eu vou trabalhar mais a análise interna da Bíblia. Eu vou trabalhar com semiótica e filologia. E a semiótica vai ser justamente a minha base. Eu trago um teórico que o Thomas Homer sequer citou na obra dele, que é o Ludwig Wittgenstein, porque eu vou trabalhar com o conceito de jogos de linguagem e que é algo que está presente em todas as culturas que se produziu textos, documento ou discursos, tá? Então vamos lá. Primeira questão, tanto trabalhada por mim, por Homer e outros autores, tá? O nome de Javé entre o mistério e a memória. O nome de Javé aparece pela primeira vez, como eu disse, fora da Bíblia, em um texto antigo, solene, que trata de grupos, não é singular, de grupos que haviam saído do Egito, tá? E que atuavam dentro do Egito, ora servindo aos egípcios, a Faraó, mas também entre estes grupos haviam dissidentes, espias, entre outros. Este grupo, ele não só é influenciado por conceitos, porque é negar que estes grupos não tenham absorvido muitas ideias egípcias, como de Akenaton, e que também não preserve uma memória mais restrita lá de deuses do sul, sobretudo muito mais próximos à Suméria, indo para uma região onde tem-se uma ideia de uma dinastia independente, monolítica, né, e absolutista. Esse grupo, portanto, vai ser identificado como um grupo que possivelmente tinha um líder tribal que foi alçado à condição de divindade, sendo tomado apenas o título, porque Javé não é um nome próprio. Javé é um título, assim como Baal é um título, assim como El é um título. Você vai perceber isso, pois a própria Bíblia vai deixar claro a diferença entre nomes próprios designativos e
títulos dados como atributos a quem tem um nome. Você está conseguindo entender? O próprio Faraó é um título, mas havia um nome por trás de Faraó. Você está conseguindo entender? Sim ou não? Então, Javé, que é apresentado, foi apresentado no início, apenas pelas primeiras 3 consoantes, da direita para a esquerda, Yud, Re, Vav, Re, no hebraico, Yud, Re, Vav, depois sim, o tempo passou e acrescentou-se mais uma letrinha, o Re, e passou a um tetagrama, tá? Em algumas traduções aparece por YHWH ou YHVH. A pronúncia muitas vezes tem sido objeto de debate, porque fica Yahu, Iawa, Yahushua, Yahô, e por aí vai. Eu não vou discutir isso aqui, eu apenas coloquei aí, provavelmente, como poderia ser transliterado. Tá? Vamos então para Êxodo, capítulo 3, verso 14, que é um texto pós-exílico, onde a tradição já está operando um conceito, tá? Na figura de Javé, onde uma tradição anterior tentou fundi-lo, já dizendo que ele era o Deus dos ancestrais, de Abraão, Isaac e Jacó. Mito etiológico. Então, o primeiro texto é Irier, Asher, Irier. Eu sou o que sou ou serei o que serei. Lembrando, isso está naquele momento em que há um mito fundacional, inaugural, de domínio, quando o Moisés, que não existiu, é figura totalmente mitológica, criada para explicar a história e desenvolvimento e essa ruptura, tá? Vai ter um encontro numa sarça, uma sarça que vai pegar fogo, por aí você já sabe que é mito, né? Aí vai ter aquele diálogo sobrenatural e, de repente, em dado momento, ele interroga Javé. E se eu disser que Faraó me perguntar quem me enviou, o que eu digo? E ele diz, olha, você vai dizer que quem te enviou foi a Asher e Irié. Ou seja, eu sou o que sou. E aqui está um problema. Cadê o nome de Javé? Não tem. Não tem nome nenhum. Deu para entender? Porque não é nome, é um título. Quem me enviou foi aquele cujo grupo foi escravo aqui no Egito. Mas quem foi escravo no Egito? Israel não. Israel nunca foi escravo no Egito. Não há prova nenhuma arqueológica. O mito da escravidão de Israel é um mito pós-exílico de tentativa de unificação das casas. Israel nunca esteve escravo no Egito. Portanto, o próprio mito de Moisés explica por que razão Moisés ia dizer para Faraó: eu sou o que sou, quem me enviou foi eu sou o que sou. Bem, esse eu sou o que sou designativo é aquele que tinha base no Chassu da terra de Iaua. E eu te pergunto, se os próprios egípcios deixaram um texto inscrito sobre o Chassu da terra de Iaua, o faraó com certeza sabia a história daquele grupo que esteve preso ali, ou como servos ali do Egito. Então, primeiro é que não há identidade revelada de forma direta, nominal. Você tem um contexto. Então, qual é o contexto? O primeiro é Irié, que se refere a uma promessa de assistência. Lembra disso? Assistência? Ok. O segundo é Irié, ou seja, que remete à pronúncia do próprio nome, que está ligado lá ao quê? Ao Yud, Re, Vav, Re. E é a partir daí, então, que nós vamos ter alguns testemunhos destas tradições. Quais são estes testemunhos? São os denominados nomes teofóricos, que preservam uma pronúncia curta, como Iermiarro. Olha aí, Tá vendo aí? Iermiarro. Olha as últimas letras, Yud, Re, Vav, demonstrando que eu tenho uma tradição sacerdotal. No meu livro eu vou explicar isso em quase 2 capítulos, tá? Que o Gênesis é inventado pela tradição isaiânica e jeremiânica. Nós temos Yeshayahu, que também no finalzinho você encontra
as descendências. Eu também vou explicar isso. E agora, o principal, por que não pronunciamos? Por que hoje muitos dizem, não tem como saber o nome, por que não se pronuncia? Vamos lá. Numa visão monoteísta, não convém que o único Deus tenha um nome próprio. Você está entendendo? Ou seja, porque o nome é a identidade. Saber quem era o líder era se colocar numa zona de perigo, de revelar sua identidade, portanto, ser uma ameaça, porque o povo protegia o líder. Tá dando para entender? A própria Bíblia hebraica vai falar isso. Por que que alguns reis se enfeitavam e se mascaravam ou se disfarçavam quando iam para uma guerra? Porque eles não queriam ser identificados. Você está entendendo? Outra questão é combater usos mágicos do próprio nome divino. Desde o século III, aí agora você vai começar a entender, depois de Cristo, ou do Cristo que a Bíblia diz, o judaísmo não mais pronuncia o tetragrama. Então, dizer que não era pronunciado, por si, gente, já é uma mentira, já é um engano. Tá dando para entender? Quem aí está entendendo? Portanto, nós temos que a originalidade da própria hipótese está em sugerir que Javé não simplesmente substituiu El, Baal, mas também se apropriou gradualmente de funções e títulos, deu para entender? Bem como de símbolos de ambos os deuses, tanto de Javé, tanto de Baal, quanto do próprio El. E agora, nós vamos entrar num momento interessante, e aqui com toda a minha, vou dizer, com toda a minha gratidão ao trabalho que nos proporcionou Thomas Homme, um trabalho magnífico, né? Hoje, você dá um Google aí, é Thomas Homme para tudo quanto é lado. Então, é uma obra magnífica, magistral, de um academicismo que é comum de quem realmente pesquisa assuntos como a Bíblia hebraica, as religiões do Oriente Próximo Antigo, tá? É a questão da origem sunita. E para isso, eu vou trazer aqui, deixa-me tirar nosso terceiro slide. É sempre bom a gente trazer essas abordagens, e eu gosto de usar a minha metodologia, porque ela nos permite entendermos melhor. Vai aparecer, eu estou tentando facilitar para você aí, de modo que apareça bem. Então, a gente vai começar aqui a entender o seguinte: o que o Thomas Homer, ele defende no seu trabalho? Tá? O que Thomas Homer vai defender? Sobretudo, ali a partir da página 33 até a 49, 47, 49 do livro, tá? A Origem de Deus, tá? O Thomas Homer, ele vai sustentar que Javé surgiu nas regiões de Edom, Seir, Temã e Midian. Ele não é o inventor disso, ele não descobriu isso, tá? Várias pesquisas antigas, desde o início da hipótese documental, elas vieram produzindo a possibilidade de se tentar entender o porquê desses diferentes nomes e formas de apresentação. Mas ele sustenta essa hipótese numa perspectiva de aprofundamento, tá? Melhor em um diálogo mais profundo com a arqueologia. Por isso eu falei logo no início, tá? E aí, para Thomas Homer, os textos, eles são utilizados para sustentar isso. Ele trabalha Deuteronômio 33, 2, como você está vendo aí, Juízes 5, 4, 5, Abacuque 3 e Salmo 68, principalmente porque lá no Salmo 68, a gente encontra, pessoal, aquilo que eu falei com vocês, a chamada Assembleia dos Deuses, né? A Assembleia dos Deuses. Então, do meu lado esquerdo, não sei qual é o seu lado aí que está aparecendo da imagem, eu vou começar lendo de cima para baixo para você entender. Javé
Deus do Sul. Olha, eu quero deixar claro que eu uso o termo Deus teológica, mas eu não vejo Deus em Bíblia nenhuma. Os reis eram os deuses, os líderes eram divinizados, os homens eram deuses, tá? E essa é uma hipótese plausível e irrefutável, porque em toda a cultura eram os homens que eram divinizados. A Bíblia hebraica vai dizer que o povo construía os deuses às imagens dos homens e os adoravam. Portanto, se você acredita que existe Deus, aí seja qual for, o problema é seu. Eu estou dizendo que em nenhuma religião do mundo Deus existe, qualquer Deus existe. Ok? As ideias de deuses são para representar aqueles que dominavam. Ponto. Já expliquei isso também no meu livro. Portanto, a origem entre Oxaçu da terra de Iau ficou muito mais falado, Xaçus da terra de Iau. Ok? Então vamos lá. Javé não surgiu em Israel. Ele tem raízes no sul do Levante, entre os povos seminômades antes da formação de Israel. Antes de você ir para o meu gráfico, separando ali as evidências da origem sulista, vamos olhar para o nosso mapa aí, por isso que eu aumentei para você poder enxergar bem. Logo acima, à esquerda, veja onde está escrito Canaã, olha para o lado esquerdo da palavra Canaã, eu espero que esteja aparecendo assim para você. Você tem o mar Mediterrâneo, ok? Abaixo do mar Mediterrâneo, isso aqui é muito importante. Preste bem atenção, você tem o Mar Vermelho. E olhando para a direita, e aí sim, vamos dizer, o meu prompt para a criação dessa arte de forma didática, para que você consiga aprender, eu pedi para marcar de forma laranja justamente as formas descritivas de onde possivelmente esse grupo se situava. Então você tem 3 núcleos geográficos claros desse grupo. E observa que não tem nada a ver lá com o Ugarit. E se você for levar em consideração, esse grupo vai estar em diálogo muito maior com as religiões para a área arábica e sumeriana do que para a área cirofenícia. Deu para você entender? Por que ao invés de adotar sintagmas, né, vamos dizer, características mitoplásticas de Canaã, o Javé, ele aparece como o leão da tribo de Judá, é o leão que brame, é o leão devorador, é o leão que combate o touro, que é o quem? O El. Ora, se ele tivesse se originado lá, por que razão ele se apropriaria de um nome que era incomum, usado para as referências desses povos? Não. Lá na Suméria, eu explico no meu livro, eu trago várias epigrafias e iconografias, de que lá na Suméria, acima e descendo para Edom, Seir, Temã e Midian, que você vai encontrar os conceitos dos reis, das dinastias, portanto, de uma monarquia que se dá em cima de uma elite dominante, que vai estar em conflito com aquela que é o quê? Uma subelite, que vai ser representada pelo touro. Por isso que na Suméria tem uma guerra entre os deuses, entre Uruk, um deus principal, rei de uma dinastia, o poema vai dizer isso, e o touro, ou o Taurus, um outro tipo de rei abaixo do campo. Tá explicando? Então você viu aí Edom, Seir, Temã e Midian. Existem hipóteses midianita, quenita, entre outros, mas a gente está aqui concentrado. Então, olhou para esse mapinha, bonitinho, abaixo eu procurei colocar atributos primitivos de Javé, tá? Coloquei ali, atributos primitivos de Javé. E aí você vai tentar entender quais desses atributos realmente se designam a ele ou se foram apropriados. Quando a gente diz primitivo, não quer dizer que Javé tinha esses atributos. Ele passou a tê-los porque há uma absorção, tá? Então, tempestade era comum a Baal, isso a gente já sabe, tá? Montanha, comum a Javé. Guerra, comum a Javé. Força, touro, não é comum a Javé. Javé nunca será retratado na epigrafia interbíblica como o que, professor?
como o touro. Ele sempre será o leão, que inclusive luta contra o touro. Professor, e quem é o touro? Israel, o norte, na pessoa de Efraim, que justamente designa o touro. Segundo, proteção, mas em Javé não tem aliança, ele é apenas um Deus guerreiro, sedento de sangue, querendo ganhar espaço e que não preocupa-se em proteger o seu povo. Por isso que eu disse que o pós-exílio levou à reinterpretação das formas de domínio pelos judaítas. Então, agora vamos para o lado esquerdo do mapa. Textos bíblicos antigos apontam Javé vindo do sul. Já designamos todos eles e o melhor de todos para mim é Abacuque 3. Inscrições egípcias mencionam o Chassu de Ial. Por isso que eu escrevi um livro muito pequeno, mas totalmente dedicado ao Chassu de Ial, para você entender, porque no meu livro Javé e Baal, eu apenas trouxe uma síntese sobre o tema, porque meu objeto não é um grupo, e sim a figura e a tradição que constrói esse projeto de dominação à figura de Javé. Tudo bem? Javé, ele é associado à montanha, tempestade, trovão, guerra. Onde você vê isso? Abacuque, Salmos 18. Por isso eu estou falando de tradições que remontam justamente isso. Atributo de um Deus guerreiro, protetor de clãs nômades e nunca naquela configuração de dinastias. Deu aí para você entender? Portanto, Javé originalmente é uma divindade regional do sul ligada à guerra, à natureza e à proteção de clãs. E aqui vem a cereja do bolo. Cadê o Deus criador dos céus e da terra? Mostra aí para mim. Cadê o Deus que criou os céus e a terra? Não tem como, né? Quando é que isso vai acontecer? Professor, então vamos olhar para o Chassu de Ial, da terra de Ial, e vamos ver se existem, vamos dizer, elementos mnemônicos por uma semiótica do termo Yehud, Yehudá, Yehudim, para designar que estes são os originários Chassus. Vamos lá? Povos seminômades e clãs livres nas regiões desérticas de quê? Do sul, não é do norte. Entre eles havia um grupo que venerava um deus chamado Ial, também não está no norte. Portanto, só isso aqui já é suficiente para a gente dizer que não existem deuses e que na Bíblia já haviam homens divinizados e cada clã tinha o seu próprio Deus. E você quer acreditar que o Deus da Bíblia existe e que ele é maior do que todos os deuses aí, é a sua fé, eu não vou discutir, vou te respeitar pela sua crença, mas lamento, a sua crença é baseada em teologia e fé de uma tradição que distorceu o documento, que é um projeto político de poder em um contexto histórico, e transformou em um simulacro místico. Possível ligação com Deus, olha aí, ó, possível ligação com Deus egípcio, Sete, levado ao sul do Levante no 2º milênio. E aí eu tenho uma obra que eu já mostrei para vocês aqui, do Antônio, que vai falar, inclusive, de como os egípcios construíam a ideia, inclusive, de um Deus que tinha como defensores ou pilares céu e terra, 2 astros exclusivos ao lado, ou seja, a terra e o céu, a lua e o sol como base fundamental, ok? E Javé era um deus estrangeiro dos grupos nômades. Aqui, todos os grandes autores da alta crítica, da hipótese documental, seja ela a fragmentária ou a suplementar, como você quiser, que dialogam com as tradições, porque a pior burrice, tolice que eu já vi foi gente dizer, a hipótese documental, não, a hipótese documental continua viva, integrada de forma direta, maquiada em todas as demais hipóteses que são tautologias mal feitas sobre a hipótese documental. E eu sou o único corajoso no YouTube para dizer isso, porque tem gente que para dizer que está defendendo algo novo, a hipótese documental está obsoleta, ela acabou nada. Todos ainda continuam bebendo daquilo lá, tá? Que foi construído por Julius Wellhausen e, de alguma forma, é claro, mais aperfeiçoada, mais aprofundada, com revisões e muito mais. Beleza? Legal. Então, Javé
tem origem fora de Israel, pensando que há um Israel muito antes da constituição de Javé. O que é que eu quero dizer com isso? Você tem dois povos com deuses diferentes, grupos diferentes. A diferença é que de um lado você tem uma nação, do outro você tem um grupo. Quem era o grupo? Os seminômades sem terras que viviam para invadir terras, matar em nome desse deus clã, desse deus do clã, que queria a qualquer custo conquistar toda essa região. E a força da espada dizia: nós vamos lutar e destruir. Se tiver que matar criança, tiver que matar idoso, deficiente, nós vamos matar. Então, a minha síntese é: Javé tem origem fora de Israel, surgiu entre Oxaçu do sul, é um deus da montanha, da tempestade e da guerra, será introduzido em Israel séculos depois, em meios aos conflitos. Quando isso vai acontecer de forma direta? Isso aí, queridos, só vai acontecer de forma direta, e aqui eu vou explicar para vocês mais detalhadamente. Isso só vai acontecer de forma direta quando, na verdade, o norte vai cair. Em 722, há a destruição, a invasão do norte pelos assírios. Samaria vai ser derrubada. Todos os altares e lugares altos onde se cultuava quem? A El. Inclusive, havia um templo construído com um altar para este Deus, chamado de quê? Beit El, que quer dizer casa do El. Tá entendendo? Deu para entender, né? Tá. Mas não havia só esse altar. Não, professor. Tinha um outro altar? Tinha um outro altar. O outro era chamado de Danel, que era o altar de Dan, para culto ao Deus El. Agora você vai entender a origem também do nome Daniel. Você está compreendendo, por favor? Sim ou não? Só diga para mim. Está entendendo? Portanto, todos os textos que nós lemos apresentam Javé vindo do sul das montanhas do deserto. E ele está associado a tempestades, tremores e guerra. E nunca como um Deus que criou céu e terra, Deus milagreiro, Deus que ressuscitou morto, Deus que... Não, tudo isso é mito, construções, lendas, fábulas, faz parte da cultura daquela época, representar as suas histórias por meio de poesias, fábulas e outras. Portanto, essa leitura que tanto eu, Thomas Homer, Mark Smith, entre outros nomes, até o William Davey, com aquele jeitinho dele, sabe, de uma teologia histórica, conseguiu fazer, é que os próprios egípcios deixaram registros sobre os Chassus da terra de Ial, grupos seminômades que estavam localizados justamente ao sul da Palestina durante a transição do bronze recente para a Idade do Ferro. E aí, aqui eu quero chamar a sua atenção, sobretudo para o nosso colega Ricardo Couto. Ricardo Couto, ele comprou o meu livro, tá? E foi ele quem mandou uma das perguntas muito, foi honesta, foi respeitosa, tá? E eu vou tomar a dúvida dele, talvez como de outros, como do próprio Rodrigo, que também é a Maria, que já recebeu agora recentemente o livro dela também. Então eu estou falando de quem teve dúvida, né? E aqui surge para mim um ponto decisivo de contato do meu trabalho, da minha hipótese, vou dizer, linha que procurei construir por uma análise semiótica, que é o debate de língua e de termos que vão ser utilizados na construção disso, e o projeto do Thomas Homer. Primeiro, os atributos atribuídos a Javé, que eles falam primitivos, como tempestade, guerra, manifestação montanhosa, controle atmosféricos, são precisamente os atributos clássicos, inclusive de quem, professor? Anote aí, eu compro o meu livro, Javé e Baal. Baal Haddad. Lembre, Baal Haddad não é nome próprio. Baal é um título com uma designação. Haddad, tempestade. Deu agora para você entender? Esse mesmo nome aparece também na estela de Teldã. Inclusive, essa figura Haddad vai aparecer
lutando, inclusive mostrando. Agora você está entendendo como é que a Bíblia hebraica ela vai construindo essas lutas entre os grupos? Isso mesmo, Baal-Hadad. Então, a hipótese, posso dizer, complementar seria, a meu ver, o seguinte. Deixa eu beber um pouquinho d'água aqui, pessoal. Javé não apenas entrou no norte, vindo do sul, ele foi reinterpretado através da linguagem intercultural, por isso eu chamo de berço semântico, que já era dominado por quem? Pelos próprios cananeus e judaítas. Por isso eu disse, não existiu Elias nenhum. Ali é um mito de ruptura e transição. Tanto que depois inventam um Eliseu que dá sucessão, segue a sucessão. Eliarro e Eliixarro. Olha aí, ó. Dois nomes distintos, ligados. Eliarro, Eliarro. Cadê o Javé aí? Alguém pode falar de Javé para mim? Cadê o Javé? Hein? Cadê o Javé? Não tem, né? Você percebeu isso? Uma ligação, a combinação no meu livro eu vou explicar. Eliarro e Elixá. Eliseu, dois nomes distintos, sendo que um vai dar seguimento ao projeto do outro. Quem é que dá seguimento ao projeto? É justamente aquele que está ligado ao El e não a Javé. Deu para você entender? Quer aprender mais? Quer? É só comprar o meu livro Javé, El e Baal, a guerra entre os deuses. São quase 500 páginas, é poucas laudas para você poder estudar. Vamos lá então. Pegou aí? Por isso eu trabalho com alguns conceitos teóricos que o Thomas Hobbes sequer se preocupou em trabalhar, tá? Conceito do significado e significante a partir de uma análise semiótica em gramas, jogos de linguagem sem desconsiderar que quem está mudando o nome, quem está escrevendo, já disse que está fazendo por uma intenção. Quer ver uma coisa? Porque tem um rei que é denominado de Elimelech, né? E ele vai ter um nome mudado? Porque também tem um outro rei chamado Eliaquim, que quer dizer, o El levantou, mas só porque vai governar sobre o sul, ele não pode continuar com o nomezinho de Eliaquim. Qual foi o nome dele, professor? Ioaquim. Olha aqui. E a própria tradição deixa rastros, por isso trabalhamos com Carlos Ginzburg, para mostrar que a tradição deixa rastro político, claro, de intervenção. Como que eu sei disso? Porque quem vai ordenar que o nome dele seja mudado e coloque-o sobre Judá é o faraó Neco. Lembra que eu falei que os Chassus estiveram lá? Lembra que eu disse que nem todos os grupos dos Chassus eram inimigos de faraó? Por que o faraó Neco quer se intrometer num contexto que não lhe pertence? Mas quando Eliaquim vai ser estabelecido como rei, ele tem que ter o nome mudado para se desassociar do El do Deus do panteão para o Deus de Judá. Se El e Javé fossem os mesmos deuses, por que se preocupar em mudar os nomes? É assim que se faz pesquisa. É assim que se faz análise crítica, semiótica, daquilo que a tradição, com jogos de linguagem Louis de Wittgenstein, nos permitiu entender. Aqui não tem como me refutar. Por isso que eu vou na contramão da doutora Suelen de Matos, entre outros nomes, o próprio William Davey. Essa galera tenta construir uma ideia que Javé e El designam as mesmas entidades. É mentira. Porque se Eu e Javé fossem as mesmas entidades, por que razão a preocupação de mudar o nome de um rei de Eliaquim para Ioaquim? Responda você aí, depois eu vou ver o que você respondeu. Então, o povo podia receber uma nova divindade.
ok? Desde que compreendida através das categorias antigas de Baal e El. Por isso que Javé, historicamente, não há desafio qualquer pesquisador sobre o assunto. Israel Finkelstein, Sieberman, Thomas Home, Mark Smith, qualquer um, tragam para mim um só achado arqueológico, epigrafia, ou qualquer texto bíblico que designe historicamente que Javé era Deus da aliança. Nunca. Nunca. Ele só vai se tornar depois da queda do norte, pela tradição que esteve cativa em Babilônia e depois faz um pacto com Ciro, rei da Pérsia. Por isso que no meu livro sobre Ciro, eu também vou explicar sobre isso. E essas categorias, elas estão justamente onde? Em Baal-Berite e El-Berite, que eu chamo de chave esquecida da aliança. Vem para a tela, porque eu disse para o Ricardo que a minha resposta seria uma aula. E eu prometo, quando eu prometo, eu cumpro, né? Vamos ver se vai dar para colocar o slide aí. Deu para colocar, que bom, hein? Então vamos para a tela. Tá aparecendo aí para vocês, muito boa noite. Gente, eu vou reafirmar algo aqui, tá? Ainda bem que a Marina, o Lucas, o Marcelo e outros sabem. Eu, quando estou dando uma aula, fazendo uma reação, eu não vou dar atenção ao chat, tá? Eu quero pedir desculpa a vocês. Querem deixar perguntas, como o Marcelo, que é membro do canal, tá? A Sebastiana, o Lucas, deixem as perguntas, eu vou responder, porque se eu parar para ficar olhando para o chat, dando boa noite, quem perde são vocês mesmos. Entende? Porque vocês sabem o quanto eu tenho um carinho, um respeito, porque vocês é quem valorizam o meu trabalho. Vocês é quem, na verdade, apoiam tudo isso. Então, eu não posso prejudicá-los. Se eu parar para ficar dando atenção, porque tem gente, vou sair daqui, o professor nem me viu. Nossa, podia pelo menos ter me... Tem gente que faz isso. Mas eu não vou ficar aqui chorando o leite derramado. Então, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado por vocês estarem aqui assistindo. No finalzinho, ou daqui a pouco, eu paro para poder responder, porque esse conteúdo ele é resultado de questões que já me foram trazidas de quem comprou o meu livro. Deu para entender? E eu, diferente de muitos autores e escritores no Brasil, eu gosto de responder. Eu gosto de trazer. Eu acho que é um direito das pessoas tentarem querer compreender aquilo que um autor escreveu, já que elas não podem interrogar o autor. Então eu me mantenho. Dificilmente você vai achar um escritor que abra a sua live até para responder os leitores dos seus livros. Tem uns que estão se cagando de medo, porque sabem que não produziram uma obra séria com a pesquisa honesta, né? Estão vendendo gato por lebre, aí sabe que a hora que ficarem de frente com alguém numa sabatina, vão se cagar todos, né? Então é mais ou menos assim, ok? Vamos lá, vamos para a tela. Aliança, uma ideia antiga. Quem comprou o meu livro, portanto, estou falando para quem comprou, vai perceber que desde o início eu falo qual é o meu objeto, a hipótese que pretendo levantar, a constituição dessa hipótese e o caminho teórico que eu pretendo seguir. Por isso que, inclusive, está lá na capa do meu livro, né? Eu coloco no cabeçalho o Senhor da Aliança. Então, vamos pensar aliança, a palavra Brit, uma ideia antiga, antes de ser exclusiva de Javé. Aqui está a beleza da minha hipótese. Aqui está a beleza de tudo isso. Por que que Javé nunca deu certo, a não ser depois do exílio? Por que que guerra, derramamento de sangue, invasão de terra, tudo que você possa imaginar, não houvera dado certo? Nós vamos entender isso agora, minha gente. Vamos lá. Primeiro eu vou sintetizar. A ideia de aliança, Brit, não era exclusiva de Javé. Se não era exclusiva de Javé, eu preciso tentar entender onde e quando passou a ser. Quem aí quer saber? Quem aí quer saber quando comenta aí assim, ó? Eu quero saber, professor. Quem quiser saber, comente, porque é minha hipótese. E eu vou estar disposto ao debate com gente civilizada, tá? Gente de bem, pelo menos com atestado de sanidade mental adequado. Que aí eu vou poder responder, tá? Bem, inclusive se tiver condição, pelo menos de responder alguma coisa, eu vou exigir até um laudo clínico psiquiátrico
especializado, com vários exames feitos para que eu possa conseguir, pelo menos, me proteger de que essa pessoa não vai entrar por meio do computador e agarrar no meu pescoço, né? Porque ultimamente no YouTube a gente tem que tomar cuidado, tá, gente? Tem que tomar cuidado. Então, ultimamente, o YouTube virou uma zona de guerra onde você agora tem que pedir atestado de sanidade mental com laudo especializado. Mas não pode ser qualquer laudo, não. Tem que ser laudo vindo da mão de um psiquiatra sério, com um antecedente de fato histórico, balizado, né? Tem que ser algo assim, porque senão a gente fica preocupado. Pode ser com invenção, com historinha de carochinha, não, né? Então, antes de ser exclusiva de Javé, a ideia de aliança não era exclusiva. Ela já existia entre os cananeus com El e Baal. Javé absorve e redefine o conceito de aliança. Eu quero até dizer uma coisa que vocês não sabem. Até o templo foi uma invenção copiada. Lembra lá do tal templo de Salomão, que é uma mentira, e o segundo templo é o primeiro templo, e vai ser chamado de Casa do Tesouro? É porque, se vocês não sabem, tanto El quanto o Baal também tinham uma Casa do Tesouro. É verdade, não sabia não? É só comprar o meu livro Javé, El e Baal, a guerra entre os deuses. Então vamos para a tela. Do lado esquerdo, abaixo, aliança antes de Javé. Baal Berite, senhor da aliança, o Deus que estabelece e garante pactos. Javé esquece. Tava nem sonhando, nem imaginava. Até porque, por que Javé jamais poderia fazer pacto? Porque ele não era líder de uma nação. Era um chefe de clã de um grupo que tentava se organizar e construir uma cidade dentro de uma zona urbana chamada Jebus, e a partir dali se organizar política, militarmente, economicamente e defender suas tradições. O El Berite, também Deus da aliança. El também é invocado como Deus da aliança. E agora, olha que legal. Por que os termos que são aplicados para Javé como Deus da aliança aparecem apenas como Hashem Habrit, o Senhor da aliança? Porque estamos diante de berço semântico distinto. Enquanto Baal é um termo cirofenício, El é o Garit. E logo, Javé é sulista. Mas o que eles têm em comum? Os três títulos designam Senhor. Ai, Leleno. Israel e o nome de El. Por isso a tradição vai trabalhar a transformação cria um personagem místico totalmente para representar o desenvolvimento tribal chamado Jacó, tá? Chamado Jacó, que vai ser transformado em Israel. O nome Israel contém El. El pode ser nome próprio de um Deus ou termo genérico para Deus. Pode significar que El combate, Israel, ou o príncipe de Deus. Agora, nós temos também a estela de Menerpta, que nos permite entender isso aí, ó, tá aí, é documento, tá? Arqueológico, serve cultura material, documento para balizar. A primeira menção extra-bíblica é o nome de Israel. O nome não indica um lugar ou região, mas um grupo. Olha que maravilha! Quando eu disse aqui que Israel nunca teve um território, quando eu disse que Israel nunca esteve associado a uma nação, disseram que eu estava conspirador, terraplanista, anacronismo. Não, é que não tem. Nunca teve. Sugere uma coalizão de clãs, olha aí, ó, de clãs ou tribos venerando El como Deus tutelar. Assim como os judaítas, eles se emancipam do grupo dos chassus de Yahweh. Deu para entender? E para fechar, portanto, eu trago aí para você, de El a Javé, um processo de transformação. Número 1, antes de Javé, El era o Deus tutelar de Israel. E mais, é El Elyon quem vai distribuir
as porções, que são as terras, para os seus filhos semideuses, onde Javé é um Deus bastardo adotado e recebe a sua porção. Explica essa aí, teólogos de plantão. Número 2, Israel antigo, clãs e tribos que veneravam El como seu Deus, mas ainda guardavam algumas admirações por Baal. Chegada de Javé, divindade do sul, é introduzida no meio de Israel. Portanto, como havia o pluralismo, vamos chamar isso de laicidade, não houve problema nenhum para Javé ter um espaçozinho ali dentro e poder cultuar e se organizar. Mas Javé era um traidor. Que isso? É típico alguns que eu conheci aqui do YouTube. Javé era um traidor. Ao mesmo tempo que Javé era aceito e abraçado por El Elyon, né? Javé passa a ter inveja, cara, de El Elyon, porque ele vê que El Elyon é respeitado, ele vê que Baal é popular. Javé vai se esforçando a mexer com o algoritmo daquela época e ele não consegue. Ele consegue ver Baal se popularizando, Baal sendo respeitado, El sendo respeitado, e ele continua ali como um Zé Ninguém, com um grupinhozinho de conspiradores, delinquentes, que não consegue levar Javé ao status que ele tanto gostaria de ser, ou seja, o sonho de Javé era ser El ou Baal. Então, eu acho que vocês me entenderam o que eu estou dizendo. Quem está entendendo aí fala, professor, eu entendi. Essa foi boa, professor. Eu entendi. Então, o próprio Javé, ele vai lutando, construindo histórias, inventando mentiras. Tudo isso vai tendo dentro da construção das narrativas para que Javé ganhe status. Mas quem é Javé, de acordo com a nossa pesquisa e de outros grandes autores? Ele é um Deus menor do panteão. Deus, que eu digo, não é a divindade celeste, não é metafísica. É o status de um senhor que governa um clã. Entende? E que quando El vai dividir a herança, ele olha para Javé e diz, olha, não é porque você é bastardo, não é porque você não é meu filho legítimo que eu não vou te dar uma herança. Toma aqui, ó, vou te dar a sua porção. Deu para entender aí? Quem deu para entender? Ou quem entendeu? Portanto, fechamos mostrando que a monarquia que vai ser construída depois, esquece, Saul não existiu, Davi não existiu, tudo isso é narrativa para explicar como Judá vai se organizar e vai se nacionalizar. Depois a centralização do culto, que vai ser estabelecido justamente já depois do exílio. É por isso que eu defendo que não tem primeiro templo nenhum, o primeiro templo é o segundo. Isso porque senão Javé já teria tido o status de exclusivista. Olha, por que razão eu tento impor a exclusividade de um Javé se ele já era exclusivo? Não. Se já havia um templo, por que razão eu preciso dizer que Javé não era adorado no templo ou era associado a uma deusa Axirá? Aí não dá, né? Conta a outra, né, gente? Aí contra a outra porque fica difícil, não fica? O que vocês acham? Fica ou não fica difícil da gente entender essa bagaça? Fica, né? Sebastiana está compreendendo. Que bom, Sebastiana. Estou lendo aqui alguns comentários. Pode deixar agora. Depois eu dou uma atenção. Vocês, quem estiver assistindo, senta o dedo no like, compartilha esse conteúdo, gente, tá? Vai ficar livre aqui para todos que quiserem assistir. Beleza? Então, deu para a gente fazer uma síntese rápida aqui? Deu? Sobre como essa ideia de aliança não era originalmente de Javé, o conceito central da teologia. Eu acho que eu fiz um resumão aí, né? O que vocês acham? Sim ou não? Fiz ou não fiz? Se eu fiz, vamos para o nosso slide 5. Pronto. Está na tela e vamos ampliar para vocês. Tá. Pois bem, de El a Javé. De El a Javé. Eu fiz a abordagem, agora eu, cataloguei, desenhei, para você não ter dúvida. Se você não aprender, você não aprende mais. A transformação de Israel, do clã ao reino, do politeísmo ao monoteísmo. Tentam defender, a Suelen de Matos mesmo é uma, e tem entre outros que tentam defender que havia um chamado monoteísmo puro. Mentira, tinha monoteísmo puro nenhum. Nenhum.
tá? Então, observe, do clã ao reino, do politeísmo ao monoteísmo. Títulos de El nos textos patriarcais. Lembre-se, textos patriarcais são textos produzidos depois do exílio babilônico. Esquece, tem nada. Gênesis, tá entendendo? É tudo depois, é da tradição jeremiânica, isaiânica, Ezequiel, é tudo isso ali, tá? Então, o primeiro texto, El Elyon, El Roi, tá? El Elyon significa Deus Altíssimo, Senhor Altíssimo. Lembre-se sempre que quando eu falo El, eu falo Senhor. Quando eu falo Baal, eu falo Senhor. Quando eu falo Javé, eu falo Senhor. A teologia designou isso como entidade metafísica, mas tem nada de metafísica, tá? Agora nós temos o El Roi. El Roi. A palavra Roi é uma palavra designativa com uma desinência pronominal Yod, tá? Yod, que é o pronome meu, pronome possessivo. Portanto, El Roi, ali, que colocaram Deus que vê, pode ser entendido para o que é pastor, porque a palavra Ra quer dizer pastor. Então, o Roi quer dizer meu pastor. Lembra quem é que vai ser chamado de pastor no Salmo 23? Hashem Roi Lo Ersá. O Senhor é o meu pastor. Adonai precisou se tornar o que eu era. O quê? Pastor. E por que nós optamos por traduzir, aí aqui a minha tradução, não quer dizer que haja o verbo ver, tá? Ali em nenhum momento, irê, não. Ali é eroi. Porque a ideia que se tinha para pastor era de cuidador, daquele que vigiava cuidadosamente o seu rebanho para protegê-lo, dando segurança às ovelhas para pastarem de modo que, vendo os lobos, o pastor estaria atento. Então, me mostre qualquer texto bíblico onde Javé era antes chamado de pastor. Lugar nenhum. Somente depois do exílio, em uma poesia que vai ser transferida, sabe para quem? Para Ciro, rei da Pérsia. Compre o meu livro, Ciro, que você vai aprender. Isaías, que vai dizer, que direi de Ciro? O meu pastor. Que também vai ser o meu ungido. Por isso, Salmo 23, afirmo, é um culto, é a minha hipótese ao rei Ciro, como aquele que assume as designações na figura de Javé para defender o povo, porque o El Elyon também era o El Roi, o Deus que pastoreava. Quer ver mais? Vamos lá. El Shaddai. El Shaddai. Hoje a gente está tendo até uma aulinha de campo semântico do hebraico, né? El Shaddai, de cima para baixo, tá? El Shaddai foi comumente traduzido para Deus Todo-Poderoso. Eu não gosto dessa tradução, não defendo, tá? Eu quero deixar claro, porque a palavra Shaddai, ela também tem um campo cognato semântico lá do acadiano, de Shaddai, Shakai, tá? E a palavra Shaddai, ela designava o peitoral, aquilo que se colocava no antepeito do touro para puxar o arado. Era a parte mais forte do touro. Então a palavra Shaddai, ela também designava aquele que tinha força, aquele que era capaz de puxar o arado. Os peitos designavam as partes mais fortes, designativas dos reis. Por isso, a couraça tinha por objetivo proteger, porque era no peito que estava o coração, no antepeito descendo as partes da quinta costela. Não é à toa que é lá em Adão. Vocês têm que entender a cultura. Por isso que no meu curso de hebraico, meus alunos aprendem tudo isso para aprenderem hebraico de forma profunda. Esse é o diferencial do meu curso. Então, você vai ganhar uma tradução que nunca passou na cabeça do judeu. Não tem nada de todo-poderoso. O El Shaddai designava
o Deus que arava a terra, o Deus que cuidava da terra, o Deus que distribuía a terra, o Deus que que tinha força, o Deus que, vou dizer, dominava. Você está entendendo? Por que havia uma luta entre o Ari e o Elafim, entre o leão e o touro? Porque ambos tinham forças distintas. Agora temos também, aí que agora o bicho vai pegar, o El-Olam. Olha, quando as pessoas ouvem ou leem a palavra Olam, elas estão acreditando que está falando de algo além do universo, está falando de eternidade. Não, o El-Olam designava ancestralidade, ou seja, era a compreensão e o conhecimento preservado, tá, pelas tradições sobre a imagem e a identidade daquele Deus. Portanto, o próprio nome Israel, que é o combate de Gênesis 32, 29 e Oséias, tá? Posteriormente 12, lembrando que nós temos camadas em Oséias e não há uma unidade literária em Oséias, nós vamos ter isso, tá? Já expliquei sobre a Estela de Teodan, já expliquei aqui sobre o grupo Chassu, que é introduzido em Israel. A gente já falou sobre isso, então não serei redundante. Falei sobre o El antes de Javé, a entrada de Javé, e Javé em Israel, Javé em Jerusalém e a centralização. Professor, o senhor está dizendo para mim que tudo isso o senhor... A minha imagem estava aparecendo, pessoal? A imagem que eu coloquei aí na tela estava aparecendo para vocês? Sim ou não? Ninguém me comentou nada, porque eu fiquei falando aqui, não sei se a imagem apareceu, se vocês me ouviram, que aqui para mim está dando processando. Alguém comenta para mim aí, quem estiver comigo, se estavam me ouvindo e vendo, que aí eu vou substituir a imagem, vamos para a imagem 6. Vocês conseguiram me ouvir e assistir e verem aí o gráfico? Comenta aí para mim, por gentileza. Vou aguardar aqui alguém responder para mim. Eu só peço essa ajuda básica, tá, pessoal? Só peço essa ajuda básica. Eu acho que o YouTube ele está demorando muito a fazer o upload. Eu faço uma pergunta, demoram muito a responder, quase 2 minutos para a pessoa responder. Eu, às vezes, eu vou tentar descobrir se isso... Eu vou fazer um teste agora aqui, peraí. Eu vou fazer um teste agora aqui para saber se é do YouTube. Porque não é impossível, a pessoa está assistindo uma live, você fazer uma pergunta, a pessoa levar 12 pessoas assistindo, você faz uma pergunta, eu vou saber agora. Porque não é possível, de repente são os espiões que estão aqui me assistindo. Não é possível. Deixa eu ver aqui, ó. Vou botar um ok. Vou ver quanto tempo vai aparecer aqui, ó. Ó, não é possível, gente. Não é possível que as 12 pessoas que estão me assistindo aqui sejam estranhas. Não é possível que 12 pessoas que estão me assistindo, com muito respeito mesmo, se ficar chateado, veja, eu já disse, eu não vou agradar ninguém. Eu acho um desrespeito ao meu trabalho. Uma pessoa que se inscreve num canal, uma pessoa que está aqui assistindo uma live, aprendendo, o professor faz uma pergunta tão simples e ninguém responde.
Eu só pedi para me responder, poxa, vem cá, vocês conseguiram ver, conseguiram... É por isso que ontem um colega conversando comigo, ele falou do desânimo que ele está com o YouTube, porque as pessoas, elas não apenas desvalorizam o seu trabalho, elas te desrespeitam, né? Porque não é possível que 12 pessoas que estão me assistindo, nesse momento, estejam me assistindo da TV. Eu não acredito aqui, ó. Vou dar outro ok aqui, ó. Ó, vou dar outro ok. Vamos ver quantos segundos, ó. Agora vocês entenderam por que eu estou privando as minhas aulas para pagante? Porque aí eu não tenho que exigir do pagante. O pagante está pagando, ele tem acesso lá e ele assiste a hora que quiser. Sabe? Eu não quero acreditar que 12 pessoas que estão aqui, às 23 horas e 18 minutos, me assistindo, sejam pessoas que caíram aqui de paraquedas. É impossível. Eu não me recuso a acreditar isso. Me recuso, não é possível. O algoritmo do YouTube agora subiu para 15 pessoas. Uma pergunta que eu fiz, aí eu não sei se vocês me ouviram, se estavam vendo o slide. Olha o tempo que eu perdi aqui. Eu já poderia estar iniciando a abordagem 6, mas ninguém me respondeu. É por isso que, mais uma vez, ninguém vai assistir essa porra. Depois, eu vou bloquear essa porra para membros pagantes. Aí o membro, pronto, o membro não tem obrigação nenhuma. Tá pagando, ele tem o direito de assistir quando ele quiser, a hora que ele quiser. Porque você vem aqui, poxa, eu prometi ao Ricardo, pô, irmão, beleza, vou fazer lá o vídeo, vou deixar aberto para todos. Aí você pega o livro, relê, vai lá ler o autor, Thomas Homer, para você poder fazer um trabalho legal para quem está acostumado. Chega aqui, porra, você faz uma pergunta, tá de sacanagem comigo, porra. A pessoa está assistindo quase 10 minutos, leva 10 minutos para responder uma coisa que é só dizer assim, professor, estava aparecendo, estava falando. Porra, é desanimador, caralho. Me desculpa, ô Sebastiana, você é uma exceção, nem sei se você ainda está aí, porque eu sei que talvez se tivesse, porque nem todos ficam na live o tempo todo. Porra, é desanimador, desrespeitador. Sabe? Tem hora que me dá vontade até de... Eu posso agora, se eu quiser, alterar a transmissão para privado e botar só para membros. É pena que eu já estou terminando, porque senão eu ia fazer. Eu já disse, se é um membro do canal, se tem um membro do canal, é o que eu falo assim, é membro do canal ou do Gabi me assistindo e não responde, porra, eu falo com toda sinceridade. Cara, deixe de ser membro hoje. Deixe de ser membro hoje. Eu não vou passar fome por causa do seu dinheiro. Eu nunca vivi de YouTube. Sempre trabalhei em outras áreas e tenho a minha atividade de trabalho. A Sebastiana me conhece. Ok? Agora eu não vou tolerar esse tipo de coisa. A pessoa é membro do meu canal, acompanha meu trabalho. Porra, tá assistindo eu fazer uma live. Porra, acabei de dizer, cacete. Peguei a porra do meu laudo médico essa semana, tô com 4 hérnias de disco. Tive uma fissura de um tombo que eu tomei jogando futebol. Aí eu venho aqui, eu fico, porra, 1 hora fazendo um trabalho. E a pessoa que diz que tá me seguindo, vai pra casa do cacete, porra. É por isso que eu sou isso aqui, eu não uso máscara. Né? É por isso que eu sou isso aqui. Eu não fico fingindo. Eu sou autêntico, sou honesto, sou transparente. Mas, infelizmente, as pessoas querem hipócritas. Gente, por quê? Porque querem tirar o seu dinheiro. Né? E para tirar o dinheiro das pessoas, as pessoas fingem até que são aquilo que nunca foram. Eu não. Quem gostar, gostou. Quem não gostou, a porta da rua é serventia da casa. Tem um canal, deixa de ser membro, vai pra casa do cacete. Porra. Que desrespeito do cacete. Aliás, eu vou deixar agora a transmissão só para os membros do canal. Vá pro caralho. Eu vou aqui entrar rapidinho, vou editar e vou colocar só para os membros. Os que... Deixa eu ver se eu consigo aqui. Editar.
Deixa eu ver se eu vou conseguir. É uma pena que por esse aqui não dá. Eu estou pelo Restream, no StreamYard dava. Eu vou terminar essa live, mas eu vou ocultá-la daqui a pouco para mim. Não, eu não fico tranquilo não, irmão. Me leva a mão não, eu não fico tranquilo não. Porque, porra, uma pessoa fazer uma pergunta, é só dizer sim ou não. Porra, a pessoa leva 2 segundos. Sim ou não, porra. 2 segundos, gente. 2 segundos. Eu não estou pedindo você para me dar uma dissertação. Eu estou pedindo a pessoa para me responder, é sim ou não, acabou. Aí eu vou saber se eu posso continuar num slide ou passar para outro slide. Cacete, porra. É desanimador. Vou editar essa porra. Amanhã, quem quiser ter contato, seja membro do canal. Se não quiser ser, foda-se também. Caralho. Isso aqui eu não estou falando para gente que não é do canal, não. Eu estou falando para quem é do canal. Não tem motivo para você ser do canal se você age assim. Vai procurar quem gosta de falar bonitinho, passar a mãozinha, fingir de moderado e no fim não passa de um vagabundo criminoso que vive por aí atacando a honra das pessoas. Caralho. Vamos lá, o culto de Javé em Israel. Vou colocar de novo a imagem na íntegra para fechar logo e descansar, tomar meu banho, que é bem melhor. Vamos lá. O culto de Javé em Israel. Diversidade, níveis e transições, formas diversas de cultos antes da centralização de Jerusalém. Eu criei 5 mapas claros com a síntese, para a gente entender. Vou pegar a descrição do lado direito. Javé não é invocado da mesma forma em todos os lugares. Portanto, a gente já sabe que havia uma evolução histórica, territorial, sobre as designações de Javé. Tá? E não se trata de universalidade, mas de diferenças de cultos. Vamos ao primeiro gráfico. Muitos deuses eram venerados em Israel antes de Javé. Deusa da guerra, Anate, e também era da fertilidade. Portanto, Jeremias capítulo 11, verso 1 e 2, Anatote, e é o Jeremias também a ponte do Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, e por aí vai, do Gênesis capítulo 3, e o homem foi posto no jardim, Deus criou o homem do pó da terra. Tem nada de criação genérica de homem ali, homem nenhum, de carne e osso. Ali é mito fundacional, ok? Baal, Deus da tempestade e da fertilidade. Baal Prasim, também conhecido. Aqui é importante, Dagon, da palavra Dag, Deus dos filisteus. Por que ele era Dagon? Porque era um deus, um rei considerado especialista na pesca, nas lutas marítimas. Tá dando para entender? Ok. Agora você vai entender, se não houvesse uma versão esse Deus, por que o mito lá dos evangelhos, Jesus manda pegar uma haste na boca de um peixe, e quem pega são os judeus, que pegam e levam lá. Quem é que vai suprir? Né? Para mostrar a superioridade de um Deus sobre Dagon. El, Deus Altíssimo. Shamash, Deus do sol e da justiça. E lembrando, não é o Javé que também se torna o Deus da justiça e o Deus do sol? E muitos outros, ok? Esses cultos e locais estavam ligados à agricultura, ceifas, fertilidade, guerra e proteção da cidade. Beleza? Vamos então a algumas coisas importantes. Uma delas o Lucas perguntou numa live aqui, eu acho de 4 dias atrás, sobre a arca. Então vamos falar sobre a arca, construída lá no mito fundacional de Êxodo, pós-exílio. Tá? Ela continha as 2 tábuas da lei, aí tem os capítulos, mostrou-se perigosa para os filisteus israelitas. Mito, é mentira, mito, veja, quando eu não estou falando que o mito é mentira, estou dizendo a narrativa
quanto o mito é para descrever que os judeus eram superiores aos filisteus e o Deus dos filisteus, que era Dagon, se prostra diante do Deus El. Mentira, nunca aconteceu isso. É um mito de representação para domínio, mito de representação para domínio, tá? Deu para você entender? Isso é muito forte, né? Era um épico de guerra, tá? Semelhante a santuários portáteis de povos nômades e cofres sagrados antigos. Antes de Jerusalém, Javé estava ligado à arca que caminhava com o povo no deserto e nas guerras. Ou seja, a tradição traz isso, tá? De uma religião plural a um culto centralizado, muitos deuses e santuários locais, monarquia, centralização em Jerusalém e Javé se torna um deus nacional. Níveis de prática religiosa na antiguidade. Vamos lá. Individual e familiar. Haviam deuses protetores da família e dos antepassados, mediados por chefes de clã, sem santuários formais. Número 2. Grupos de clãs, patriarcas religiosas, práticas religiosas de nível local, santuários e altares regionais, deuses ligados à terra e à produção. Número 3. O rei nacional, o rei como mediador do culto centrado do santuário, ligado à ideia da divindade, torna-se um deus e reino. E a síntese é essa que está aí para você, ok? Beleza. Dito isso, então, vamos compreender agora esse gráfico. O Thomas Homer, ele sugere que somente com a narrativa de Saul e Davi, Javé passa a ocupar o centro político. Aqui eu estou longe de Thomas Homer, mas longe anos-luz. Porque isso é uma narrativa ficcional. Tá entendendo? Já é uma narrativa muito posterior. É um texto que está sendo inventado para dar fundamento àquele projeto de poder. Deu para entender? Então é um anacronismo. Porque eu já tenho Betel, onde se venerava El, Anatote preservado, Anat, as religiões, nas regiões que cultuavam Baal, Dagon, Shamash e outras divindades. Ou seja, a monarquia davídica, ela só poderia ser possível se tivesse existido um Davi. E até a história de Davi, o rei Davi, é um mito. Davi não existiu. Não tem esse Davi, não tem. Assim como Moisés, assim como Abraão, assim como Isaac, assim como Jacó. É possível nas leituras vermos que não existiram. Você está entendendo? Só que aqui, a minha hipótese, ela procura não contestar a posição do Thomas Homer. É o contrário. Eu quero, com muito respeito, aprofundá-la. E fiz isso. Por quê? Jerusalém não apenas centralizou Javé. Jerusalém promoveu a reforma de absorção semântica, religiosa, teológica, conceitual, coisa que não seria compatível. Já que se eu acredito que havia um monoteísmo puro, que eu não acredito, mas alguns defendem, ou se há um monoteísmo construído, isso jamais iria admitir, porque Javé não pode ser um com os outros, ele tem que ser unitário. E não acontece. Portanto, aqui eu estou distante de Thomas Homer. Os sacerdotes javistas, eles vão incorporar símbolos de El, demonizando Baal e redefinindo a aliança. Javé continua sendo todos, sem ser um. Ou seja, nós temos como resultado o que eu denomino de imperialismo teológico. Não tem outro nome para dar. Um imperialismo teológico. O monoteísmo, ele surge como consequência do trauma histórico. O próprio Thomas Homer, ele vai entender que o monoteísmo é um fenômeno tardio ligado ao quê? Ao colapso dos reinos, ao exílio babilônico. Opa! Ué, e existe, então, quer dizer que quem está escrevendo depois do exílio está escrevendo memória de Saul e Davi? Quem estão escrevendo memória de Saul e Davi? Tudo está sendo escrito depois. É uma invenção.
para dar base a um projeto de poder? Dodeli, eu sou do meu amado é meu. Vamos para os salmos? Mismor le David, salmo para o amado. A palavra Davi quer dizer amado. Não o personagem que é criado é o personagem que designa a figura do próprio Javé como líder que protege e é amado pelo seu povo. Puxa vida, hein? Então a gente vai ter uma mudança que muda a perspectiva quanto ao objeto entre o José e o Thomas Home. Deu para entender? Antes nós tínhamos, qual Deus protege Israel? E aí? Era Javé? Nunca. Agora, depois do exílio, a pergunta é, como explicar a derrota de Javé? Se inventa os mitos, se inventa os sistemas para culpabilização justamente do norte, não do sul. Tá dando para entender? Então vamos ao 7º e último módulo. Gente, e eu vou aproveitar para os que ficaram, quem estiver me assistindo. Olha, tá chateado com o que eu falei? Meu irmão, vai ser feliz. Vá procurar um outro canal. Tem muita gente por aí levando um conteúdo. Se você prefere pessoas que passam paninho, falem, vai. Eu não vou nem dormir se você sair do meu canal. Eu não vou nem almoçar amanhã. Entendeu? Não vou nem almoçar. Você está pagando muito as minhas contas. Tá? Então, vamos lá. A origem de Javé é do monoteísmo. Aqui eu não preciso nem de Thomas Home, porque a gente tem tantos. Recentemente eu mostrei aqui para vocês a invenção do monoteísmo do Charles Kalman, uma pesquisa atualizada, mas a gente, por hora, precisa falar do Thomas Home, pois a invenção de Deus, a meu ver, é uma reorganização dos deuses. Thomas Home não fala isso, eu falo. Ok? O título da sua obra, que é profundamente provocativo, desloca Deus da metafísica para a história. Isso é tremendo, inovador. Nem todos aceitam, eu aceito a maneira com que ele olha para esse objeto. Porém, a minha hipótese, tá? Ela sugere algo mais ainda específico, não melhor, mais específico. O que, professor? O monoteísmo, para mim, e aqui eu quero deixar claro, eu não fui ler livros, eu vivi dentro do judaísmo, da prática, lendo a literatura judaica, acompanhando a documentação, dialogando com as culturas. Você está entendendo? Com 18 anos de idade, eu já estava imergido dentro da cultura judaica, aprendendo a língua, aprendendo as tradições, lendo as documentações históricas, literaturas guardadas, concebendo ideias, procurando entender. Você está conseguindo? Eu não fui fazer pesquisinha lendo, livro B, porque fulano disse, Beltrano disse, Clano disse, não. Foi mergulhado profundamente em entender isso. Ok? E olha que mesmo quando ainda religioso, eu já tinha uma visão bem distinta de Javé. Tanto que em 2014, quando publiquei meu livro, O que Fizeram com a Bíblia, isso ficou muito evidente. Tá? Então a ideia que eu tenho é que o que eles falam de monoteísmo israelita pode, na verdade, ter sido menos a invenção de Deus e mais a reorganização política de antigos reis que operavam neste contexto em torno de um líder que causava o maior terror, quem? Javé, mandando invadir terra, matar crianças, matar idosos, mulheres grávidas, deficientes e até destruir as produções daqueles grupos, daqueles povos. Então, esse Javé, ele surge do nada. Sabe? Assim, quando eu digo do nada, não estou falando como fenômeno. Na verdade, seria até o contrário, né? Ele não, vou dizer assim, vem de... É um processo.
ok? O Baal, ele não é apenas inimigo, não. Ele, de alguma forma, é absolvido para que os que popularizavam o Baal pudessem entender que Javé carregava um pouco de Baal. A aliança não é uma criação exclusivamente mosaica. Esquece, Moisés é uma invenção. O resultado, então, desse projeto é o javismo, como memória oficial vencedora. E aqui está o segredo com Walter Benjamin. Uma é a história dos vencedores e outra a dos perdedores. E como se estabelece, então, uma história verdadeira? É eliminando a memória da história dos perdedores. Foi isso que aconteceu. Simples. Simples. Reinventando a história, Javé se apresenta como propriamente o Deus exclusivo. E aí a gente pode trazer nesse mapa essa descrição e com muito respeito à magistratura teológica acadêmica do Thomas Romer, um grande acadêmico. Suas obras são incríveis e contribuem muito e contribuíram, inclusive, para o meu trabalho. E em nenhum momento aqui eu tenho intenção de reduzir, de menosprezar o trabalho. Pelo contrário, é apenas propor uma análise sob outra perspectiva da qual eu não vi. Pois eu entendo que ler a Bíblia, investigar internamente, intertextualmente a Bíblia, requer mais do que saber hebraico. É entender a dimensão semiótica, linguística, filológica, profunda dos significados e significantes que eram preservados pelas formas de se fazer linguagem por meio do texto. Ou seja, os jogos profundos entre essas entidades políticas. Por isso, a gente vai trazer que a origem de Javé e do monoteísmo, da guerra entre os deuses ao único Deus, subtítulo do meu livro, síntese integradora entre Thomas Romer e a minha hipótese, Javé, El e Baal, a guerra entre os deuses. Vamos lá? Pronto, para ninguém depois, porque senão amanhã já tem choro aí no YouTube. Ele acha que é maior do que o Thomas Romer. Olha lá, tá vendo? Não, tem ninguém aqui dizendo que é maior e que a obra... Não, eu só estou mostrando. Vamos em Thomas Romer. A origem de Javé surgiu no sul do Levante, Edom, Seir, Temã, Midian. Deus da montanha, Deus da tempestade, Deus da guerra, venerado por grupos do seminome de Chassur, papapá. Possível ligação com os deuses egípcios, Sete, levado, papapá. Pegou? Vamos para cá? Vamos para o meu lado? Vamos para o meu lado. Pontos de contato com a minha hipótese. A ideia de aliança já existia entre Baal, Berit e El-Berit. Número 2, Javé apropriou-se de títulos, funções e símbolos de El e Baal, sim, para se constituir lá, no final, o que deveria ser. A guerra contra Baal foi também uma disputa teológica e política pelo lugar da aliança. Não tem outro interesse, não há outro interesse na tradição. Por quê? Como eu posso condenar um culto a um Deus e eu trazer esse culto para Javé? Eles não trazem. A única coisa que eles trazem de Baal é apenas a função. Qual? De aliança. Número 4. Javé se tornou senhor da aliança, centralizando atributos antes distribuído entre vários deuses. Portanto, é anacronismo dizer que Javé era o Deus da aliança. Vamos para o mapa número 3. A absorção e reelaboração das divindades. Divindade antiga, El Baal e a Javé. Atributos principais: El, Deus patriarcal, criador, soberano, ancião e Deus. Por isso você vai entender a tradição hebraimita, a tradição ismaelita, a tradição israelita, efraimita e por aí vai. Baal, tempestade, chuva, fertilidade, guerra, poder real. E Javé, olha aí, dá uma olhadinha. Montanha, deserto, guerra, tempestade, proteção tribal, nada mais. Vamos então ao que foi incorporado. Títulos:
El Elyon, El Shaddai, El Olam, El Roi, legitimidade da autoridade, tudo isso está em Javé, coisa que nunca esteve. Portanto, quem quiser me refutar, é só entrar em contato comigo, suba aqui com muita educação, com muito respeito, faça a sua exposição ou façamos as nossas exposições e veremos no que vai dar. Vamos lá. Poder guerreiro, controle da chuva, realeza e vitória. Por isso que tem uma historinha de um cara chamado Elias, que tem um garoto chamado Geazi, que diz que vai vir chuva, não vai vir chuva, porque controla a chuva, controla a seca. Eis que eu vejo uma pequena nuvem. Fizeram até um hino, né, um gospel sobre isso. Eu vejo uma pequena nuvem, né? Identidade nacional, aliança, lei e exclusividade. Síntese: Javé não surgiu como Deus único, mas como uma divindade regional, convergimos. Ideia da aliança já existia entre El, Berit, Baal e por aí vai, portanto, sem anacronismo, eu defendo justamente essa integração. Apropriou-se de atributos Javé, né? Símbolos e El. O monoteísmo é fruto de um longo processo histórico, político, religioso e teológico. Javé se torna o único Deus, não por negação do passado, mas por sua absorção e centralização. E eu não poderia deixar de terminar com o texto máximo, claro, da tradição deuteronomista e essaiânica, jeremiânica, fundamental. Shimar Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Agora sim, concluí, eu posso, nesse momento, abrir o espaço para perguntas. Eu vou deixar esse vídeo como um vídeo piloto. Só não espero que amanhã alguém venha me perguntar: professor, mas o que o senhor pensa sobre... qual a diferença do seu trabalho com o Mark Smith, com o Oswaldo? O Oswaldo Siquel, o Oswaldo trabalhou a República de Judá, uma nova perspectiva, produziu vários trabalhos. Ângela Natel. Quem mais procurou de forma profunda, inclusive estudar sobre a Shirá, não é nem tão profundo, não foi só Ângela Natel, né? A Suelen de Matos também o fez. Então, quem quiser fazer a pergunta, faça, porque está na hora de eu me retirar, tomar o meu banho, e vou deixar aqui mais uma vez o pedido e muito bem esclarecido. Por favor, se você está inscrito no meu canal, você acompanha a minha live, você já se identificou no chat, está comigo, eu faço uma pergunta tão simples que tem por objetivo facilitar nosso trabalho, até te ajudar no aprendizado, e você, parece que tá surdo, ou finge que não ouviu, tá de sacanagem comigo. Para mim, você não tá tendo utilidade nenhuma no meu canal. Então, eu peço até que nem volte mais. Não me volte, porque você vai estar aqui só se ficar oculto aí, porque se falar no chat, eu até vou te bloquear. Tô sendo honesto. Porque eu acho que, é um desrespeito, né? Um cara com 50 anos, com um problema agora de uma lesão no quadril, com mais uma hérnia de disco, 4, né? Fica sentado aqui com todo o carinho, com toda a dedicação para levar um conteúdo, aí a pessoa fica aí com uma cara de tacho, me ouvindo como se estivesse no mundo da lua. Sabe? É porque você não estava, Elisandro, na hora que eu fiz a pergunta. Entende? Então, olha, tenham todos uma ótima noite. Eu não ia deixar, mas esse conteúdo vai ficar privado para quem quiser assistir, que pague. Porque é só assim que o povo aprende. Porque se você dá demais, as pessoas querem trepar, querem montar em cima. Tenham todos